E o melhor lugar é aos teus pés. E aqui estamos rendidos aos teus pés. Queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, é o seguinte, temos aí o Setembro Amarelo, uma campanha muito boa. Eu apoio demais essa campanha porque ela trata de assuntos emocionais, problemas emocionais. E o que nós vamos ler hoje, dentro da palavra, que nós vamos pregar aqui hoje, é exatamente o momento depressivo. Alguns falam que Elias teve depressão, outros falam que Elias teve um momento de profunda tristeza, mas a gente sabe que ele teve o seu momento depressivo, sim. E o interessante é que é como acontece esse momento depressivo da vida dele na Bíblia. Uma coisa que eu tenho falado, porque assim, o público que tem procurado a gente é um público que foi muito machucado, foi muito massacrado, e um público ferido emocionalmente. E quando se fala em depressão, depressão não é uma doença demoníaca. Depressão é um problema emocional que precisa ser tratado. Ok? Não é problema demoníaco. Muitos tratam a depressão como algo demoníaco, e não é. É um problema emocional que precisa ser tratado. Na família da depressão nós temos ansiedade. Por exemplo, a mulher, quando ela chega na menopausa, ela tem sintomas de depressão. Você acredita nisso? Se você, mulher, passou por isso ou está passando, acredite, isso está acontecendo com você. Porque muda, os hormônios são afetados. Há uma explicação enorme por detrás disso. Então, problemas emocionais não são problemas espirituais. Tanto é que nós vamos falar do profeta Elias, um homem que através dele o fogo desceu, mas teve o seu momento na caverna. Então é uma mensagem gloriosa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai curar o coração de muita gente, e vai mostrar para você o principal, o cuidado de Deus, como Deus trata, como Deus cuida. Amém? Primeiro nós vamos ler o texto e depois a gente vem aqui explicando. 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 1. Posso ler, gente? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o que ele pediu para ele? A morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come.
Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tem sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tem sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha só, gente, o texto é longo, por isso que eu li inteiro. O que acontece? Elias recebe uma ameaça de Jezabel, uma ameaça de morte. Ela disse: amanhã essas horas você vai ver o que vai acontecer com você. Ele, com medo, fugiu. E nessa fuga dele, o que ele pede para Deus? O que ele pediu para Deus? Ele pede a morte. E Deus, se combatendo dele, o anjo do Senhor, mas uma figura de Cristo, tocou em Elias, deu-lhe comida, e mesmo assim, o que Elias fez? Foi para dentro da caverna. Então, se você observar o estágio emocional de Elias, ele só piora. Se foge, vem um anjo do Senhor na figura de Cristo, fala com ele, dá comida, e mesmo assim, ele entra para dentro da caverna. Eu separei os tópicos aqui, se puder, por gentileza, Carol, para você entender esse momento de Elias. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de uma pessoa que foi instrumento de Deus, que foi usado por Deus, um homem que foi usado por Deus, que fez tantos milagres, como por exemplo, a ressurreição de mortos, pessoas que estavam mortas através de Elias, ele como instrumento, o poder de Deus, as pessoas voltaram a ter vida. Fogo desceu do céu, quando ele clamou, o fogo veio, consumiu tudo que tinha. Depois de tantos feitos extraordinários,
Esse homem fica com medo da ameaça de uma mulher. Não é machismo, tá, mulher? Mas um homem que enfrentou 450 profetas de Baal armados até os dentes. Um homem que não temeu um desafio diante de tanta gente. Porque se aquele desafio lá no Monte Carmelo tivesse dado errado, o que eles fariam com Elias ali? Eles teriam matado ele. Ele não teve medo de 450 homens, mas teve medo da ameaça de Jezabel. E parou numa caverna. Bom, quais foram os sintomas de Elias? Vamos lá. Na ocasião em que ele esteve muito aflito no deserto, Elias demonstrou certos sintomas que são comuns a quem sofre de depressão. Elias apresentou alterações comportamentais, como por exemplo, a tentativa de se isolar. Inclusive ele entrou numa caverna de onde aparentemente não tinha vontade de sair. Ele não se isolou, ele não deixou o moço, o servo dele, vai que eu vou para cá. Se isolou e foi para dentro da caverna. Outro sintoma, pode ir, por gentileza. Esse mesmo? Ele apresentou alterações de humor. Claramente ele demonstrou sentir grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida. Neste ponto, ele pediu: toma agora, Senhor, o quê? Ele pediu a morte. Ele perdeu ali a vontade de quê? De continuar. Não quero mais. Leva a minha alma, quero a morte. Como pode, né? São momentos, pessoal, que todos nós estamos sujeitos. Ninguém aqui é de ferro. Se você está num estágio profundo, pastor, estou passando por uma situação que eu estou emagrecendo, eu não estou dormindo direito, estou me cuidando, estou me tratando, estou tomando medicamento. Continue. Mas é um momento. E o momento passa. Elias, ele viu na ameaça de Jezabel o fim de tudo. E é assim que acontece com a gente. Situações se levantam e dependendo da situação a gente acha que é o fim. A gente acha que não vai ter mais jeito. A gente acha o seguinte: olha, o que eu vou fazer depois disso? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família depois disso? Por exemplo, quando a pessoa ela tenta o suicídio, é porque ela acha que não tem mais jeito para ela. Ela não vê luz, ela não vê saída. E Elias estava desse jeito, ele não viu saída. Ele preferiu a morte. E aí, continuando, Elias também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Ele se sentiu inútil. Isso explica a sua declaração, dizer: não sou melhor do que os meus pais. Ele se sentiu inútil. A autoestima lá embaixo, sentimento de culpa. É horrível quando a gente carrega um sentimento de culpa. Quando você se sente culpado por alguma coisa, a pessoa pede perdão para Deus, mas ainda ela está daquele jeito, porque o que precisa ser feito? Ela tem que se perdoar, ela tem que liberar perdão para ela mesma, porque existe sobre ela um sentimento de culpa. Ele se sentiu inútil. E tem mais. O fato de Elias aparecer um tanto quanto sonolento nesse episódio, tendo levantado algumas vezes, né? Ele levantou várias vezes e voltou a dormir. Tem levado algumas pessoas a pensar que talvez tenha experimentado alterações no sono, apresentando sonolência excessiva. Quando a pessoa está nesse momento, o que ela quer fazer?
só ficar no quarto, isolada. Se puder tomar medicamento o dia inteiro, ela toma para ficar dormindo. Quer esquecer todo mundo, quer ficar na dela. Estamos falando de Elias. Não estou aqui romantizando os problemas emocionais. Não. Quem sofre, eu quero que seja livre e curado. Torço para isso. Estou aqui mostrando para você de um momento depressivo na vida de um grande profeta, provando para você que nós não somos nada, provando para você de que estamos sujeitos a tudo. No caso de Elias foi a ameaça de Jezabel, mas tem gente que, por exemplo, é a perda de um ente querido, é a perda de um bebê. Estava gestante e no 7º mês, 5º mês de gestação, perdeu o bebê. Isso desencadeia um momento de depressão. Existem coisas, traumas, coisas que aconteceram na infância, na adolescência. Tudo isso pode acarretar problemas emocionais. Já me perguntaram, se eu procurar um médico, é falta de fé? Não, procure o médico se você precisa. Eles são a autoridade de Deus aqui na terra. O que seria de nós sem os médicos? O parto, quando minha mãe me teve, foi o médico que fez o parto. E aí? Né? Então nós precisamos dos médicos. Tomar remédio não é falta de fé, não é demônio. Você precisa tomar um remédio controlado, um remédio para controlar os seus hormônios, controlar a sua mente, para te deixar mais calmo, sem ansiedade. Tome esse remédio. E para que esse negócio, é falta de fé, não é falta de fé. E nem queira parar de tomar. Quem vai suspender o remédio é quem? Não é o pastor. Se você perguntar para mim, pastor, larga o remédio ou não? Larga o remédio ou não? Vou dizer para você, não sou médico, sou pastor. Então Elias, ele teve esse sintoma. Outro sintoma que ele teve, aparentemente ele também esteve inquieto, em certos pensamentos, repetiam-se incessantemente. Ele teve várias, você vê que foram atitudes repetitivas, né? Inquietação, a pessoa fica inquieta na alma, né? Pode continuar, por gentileza, cara. Parece que Elias também sentia um tipo de solidão. Ele considerava que estava, que ele disse para Deus, só eu fiquei. Só eu fiquei, Deus. É horrível quando a pessoa se sente só. Ninguém se importa comigo, ninguém me dá um oi, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, estou sofrendo. E às vezes a pessoa está rodeada de pessoas, as pessoas se importam com ela sim, só que o momento é tão profundo que ela se sente só. A mãe está ao lado, o pai está ao lado, a esposa está ao lado, o marido está ao lado, o filho está ao lado, mas ela se sente só, porque isso faz parte desse momento. Tem mais? Agora, como Elias se recuperou de seu momento depressivo? Pode ir, por gentileza, cara. Elias foi tratado pelo próprio Deus. Providencialmente, o Senhor lhe ofereceu alimento, descanso e o que mais? Vigor. Apesar de sua transcendência, frequentemente as escrituras mostram Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos. Então o próprio Deus desceu na figura de Cristo. Quando fala anjo do Senhor, é a figura de Cristo. Como por exemplo, lá o anjo do Senhor apareceu a Gideão, era a figura de Cristo ali. Então Cristo, Jesus, já aparece no Antigo Testamento, tá? Então o próprio Deus veio e trouxe alimento para ele, descanso e vigor. Então no momento de profunda tristeza, Deus continua se relacionando com seus filhos,
Essa coisa de dizer, você está mal com Deus porque você está triste, você está mal com Deus porque você está em depressão, mentira, porque ali quem desce para se relacionar com Elias? Deus. Deus desce para falar com ele, porque infelizmente ensinamentos errados aí fora, porque a pessoa não pode chorar, a pessoa não pode ter nenhum momento de tristeza, de fraqueza, que ela se afastou de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pede para Deus tirar o espinho na carne dele, Deus, a resposta foi essa: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça está sobre você, Paulo. Não tenho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nesse momento, Elias foi tratado por Deus. Outra coisa, assim o Senhor escutou o desabafo do desanimado e deprimido Elias, e amorosamente lhe mostrou o quanto ele estava errado. Nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta e lhe fez perceber que ele não era inútil. Tem mais? Acho que continua. Que seu ministério não tinha sido um fracasso, e muito menos que ele estava sozinho na terra. Ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se dobrado em devoção a Baal. Olha que maravilha isso. Ele falou, só eu fiquei sozinho dos profetas. Aí Deus vem e falou assim, rapaz, não se sinta inútil. O trabalho que foi feito foi válido, porque em Israel eu conservei 7.000 que não se curvaram a Baal. Ou seja, você não está sozinho. Para com esse pensamento. Deus veio e convenceu Elias que o pensamento dele estava errado. Você está olhando para você de uma maneira errada, Elias, porque eu conservei 7.000 em Israel. O trabalho que foi feito, o que foi semeado, existem os frutos. Amém? E essa é a função de Deus, essa é a função do Espírito Santo em nós. Quando vem um pensamento errado, quando a pessoa aceita alguma coisa errada dentro dela, Deus vem e nos convence. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence desse mundo, ele mostra para a gente, esse não é o caminho. Ele vem como refrigério, ele vem com força. Amém, pessoal? E aí, continuando, o Senhor lhe avisou que ainda havia uma importante missão que ele deveria realizar, desmembrada em 3 tarefas. A missão seria fundamental para a ruína da casa de Acabe, incluindo a morte de Jezabel e o fim do culto a Baal em Israel. Entre essas tarefas estava a unção de Eliseu como sucessor de Elias. Então entenda uma coisa, Deus, quando desceu e conversou com ele, Deus mostrou para ele que a missão ainda teria que continuar, e que no lugar dele teria um sucessor. Ele estava se sentindo sozinho. Naquele momento ele pensava, quem pode me substituir? Quem pode estar comigo? E Deus vem falar para ele, a missão tem que continuar. Nós temos que colocar fim na devoção a Baal, em Jezabel, e Elias e Eliseu será o seu sucessor. Ou seja, Elias vai continuar do mesmo jeito. Não pense você que vai parar. Amém? Deus sempre envia pessoas. Deus cuida da gente, Deus trata da gente, como enviou Eliseu. Eu não sei se tem mais. Seja como for, Elias foi plenamente restaurado. Então logo aquele homem que pensou que a morte era o melhor fim para a sua vida, foi levado milagrosamente ao céu, sem provar a morte. Eu vou até adiantar aqui, Carol. Vou até adiantar, volta um pouquinho a primeira. A última que estava. Elias foi para a caverna, se escondeu por conta da ameaça de Jezabel. Ameaça de quê? Não ouvi, gente. De morte. Lá em 2 Reis 2:11, Elias não morreu. Ele estava com medo, ele foi para a caverna e largou tudo, com medo da morte. Mas Deus,
Ele é tão provedor, Ele cuida tanto da gente, cuidou tanto de Elias. Vamos lá em 2 Reis. Já está aí? 2 Reis 2:11. Ele conversando com Eliseu, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias foi levado, não foi morto. No entanto, lá no Monte da Transfiguração, ele aparece juntamente com Moisés. Ele não foi morto, ele não viu a morte, nem o que ele temia não sobreveio. Isso prova de que Deus, Ele cuida de tudo. Ele não viu a morte. Com respeito ao sucessor dele, quando fala de Eliseu, se puder voltar por gentileza, Elias encontra Eliseu, e olha que bacana. Partiu, pois, Elias, e dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ou seja, ele estava se sentindo sozinho, mas Deus envia Eliseu. Elias foi levado e Eliseu continuou. Depois de Eliseu vieram os outros, e parou aqui, e vai continuar. O momento da vida de Elias não parou a missão. Pelo contrário, Deus tratou de Elias, cuidou dele. Deus viu que ele chegou um momento que tinha que cuidar de Elias mesmo, como ele cuidou, tinha que tratar daquele jeito. E Deus viu que era hora de colocar uma outra pessoa. Ou seja, Deus cuida de tudo, Deus supre tudo, e Ele sabe de todas as coisas. Amém? E o glorioso nessa mensagem, de que Deus, o seu poder, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi um momento depressivo, foi um momento de solidão, um momento que ele se isolou, mas foi um momento que Deus não o deixou. Amém? Quer falar alguma coisa, Flávio? Eu sabia que você... Pode? Você tinha comentado. Bom dia, gente. Graça e paz. Bom dia a todos que estão acompanhando. Essa mensagem é gloriosa, pessoal. Até durante a semana nós vimos essa mensagem. E só recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho na história de Elias. Às vezes parece que foi só essa ameaça, mas ele já estava vindo de consequentes ameaças. Elias, ele resolve o problema de descer fogo do céu, só que ele utiliza água. E naquele momento faltava água em Israel, e culparam ele por estar faltando água. E aí Elias tem que ir lá orar para descer água do céu agora e voltar a chover. Foi. São consequentes tarefas que a gente se sobrecarrega e que pode trazer esse momento do isolamento e da depressão. Porque vai vindo muitas coisas, né? Tudo vai vindo sobre a pessoa, e ela vai se sentindo o quê? Pesada. Tudo está em cima dela. E quando abraça a dor de todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo, e você está ajudando todo mundo, mas quem está te ajudando? Você está tomando a dor de todo mundo, mas quem está tomando a sua dor? Né? E ele apresentou esse sintoma na oração. Nessa oração que ele fala para descer fogo do céu, ele já estava falando, olha Deus, só eu sobrei. Ali ele já estava mostrando a sobrecarga que ele estava tendo por tentar resolver tudo. A ameaça de Jezabel só foi o gatilho final. É o estupim, né? Já vem de muitas coisas, mas isso aqui foi o... Parece que é pequeno, foi uma ameaça de uma mulher, mas ele já estava vindo sobrecarregado, já com inúmeros problemas que ele tentava resolver. Detalhe, profeta. Era de Deus, mas se sentiu sobrecarregado. Então, não tem isso. É fulano, é beltrano, todos nós estamos sujeitos. Tirei as férias agora, fiquei 20 dias desligado. Foi maravilha. Ano que vem eu vou fazer de novo.
E aconselho todo mundo a fazer, que a gente precisa descansar a mente. Amém? Porque ninguém é de ferro. Esse momento foi um momento muito doloroso para Elias. Mas Deus teve o que com Elias? Paciência. Mais uma coisa a falar? Ninguém vai dar conta de tudo, né, pastor? Não vai. A gente tem que colocar isso na cabeça que nós não vamos dar conta de resolver tudo. Não vai. O que tem que resolver hoje, resolve hoje. O que tem que resolver amanhã, Exatamente. resolve amanhã. Essa sobrecarga dele trouxe essa. E essa cobrança, né? Porque Essa quando ele se sentiu culpado, se sentiu inútil, ele se cobrava, estava se cobrando tanto que só eu fiquei, né? Se cobrando tanto, querendo fazer tudo. E Deus viu a hora de colocar um sucessor. Eliseu vai cuidar de tudo, né? Só isso? Só isso. Amém. Fique de pé. Pastor Valdemir, quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Amém. Que maravilha, né? Bom dia, gente, graça e paz. Bom, e o interessante é que a existência dessa mulher, as palavras que ela colocou, fez também Deus se manifestar na vida dele, o levando, porque às vezes nós pensamos assim, poxa, ela falou que falou, ele se recolheu, mas ali Deus foi misericordioso com ele. Amém. E bacana, foi da caverna Ao céu. ao céu. Nós estamos, esse mundo para nós, posso falar uma coisa para vocês? Esse mundo é caverna para nós. Enquanto a gente estiver nesse mundo, os problemas virão, as dificuldades, vamos chorar, vamos ter aflições, mas existe um céu preparado para os filhos. Amém? Cristo, você vê que nessa passagem nós encontramos a figura de Cristo. Cristo apareceu para ele. Quando fala anjo do Senhor, a figura de Cristo. Então ali Cristo já estava preparando ali o seguinte: olha, meu amigo, é daqui para o céu, né, pastor Valdemir? O interessante é que Deus não ficou explicando para ele, ó, você fica tranquilo aí, aquela coisa toda, não. Existiu a ameaça da mulher e Deus olhou para ele e falou assim: ó, vamos embora, rapaz, vamos para o céu. Vai, volta ao seu caminho. Volta ao seu caminho. E fulano vai ser rei em tal lugar, Beltrano, e Eliseu vai ser sucessor. Elias, tá bom, vamos, volta. Ele simplesmente foi e Deus foi levado. A hora que ele andando, né, conversando com Eliseu, poxa, então rapaz, fulano de tal, e deu bora. Não esperava ser levado, esperava a morte. Deus é maravilhoso, pessoal. Esse Deus nosso é maravilhoso. Amém? Se você tem Deus no seu coração, você está muito bem. Mas eu estou chorando. O apóstolo Paulo fala: tristes, mas porém alegres. É isso aí. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Estamos sujeitos a viver momentos como os momentos de Elias, que fugiu, foi para a caverna, mas o Senhor cuidou dele ali. O Senhor já apareceu na figura do Senhor ali. O Senhor aparece dando comida, força, mostrando para ele que ele não estava sozinho, que haviam os outras 7.000 pessoas que estavam ali com ele. Oh Deus, eu te louvo, te engrandeço, oh Pai, por tudo, Pai. O Senhor é nossa força. O Senhor é aquele quem nos conduz todos os dias, Pai. Te amamos, Jesus. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais.
Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia, Deus. Tu és o nosso alívio, Pai. É a força e o ânimo que precisamos para prosseguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo E não sai mais. e não sai mais. És o meu alívio, Senhor. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Ele é nosso alívio. Receba esse alívio no seu coração. Você que se identificou muito com essa mensagem de hoje, está aí passando por momentos de profunda tristeza. Você que está no seu coração às vezes machucado, você que vem passando por várias coisas, se sentindo sobrecarregada, muito cobrada, ou se sentindo culpada por alguma coisa, clame pelo perdão de Cristo aí agora. Receba o perdão dele no seu coração. E ele fala no seu coração que ele cuida de tudo, que esse momento passa, vai passar. Que você tenha paciência com você mesmo, que é o momento de cuidar, ou às vezes até mesmo o momento de parar com algumas coisas, tirar o foco dos outros e focar você. Receba o cuidado de Deus. Cuidado, às vezes, por conta desse momento que você está atravessando, isso tem prejudicado as pessoas que estão ao seu lado, isso tem prejudicado o seu casamento, os seus filhos, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas são pessoas que te amam, são pessoas que gostam de você, são pessoas que se falam com você porque elas gostam, elas estão ao seu lado. E às vezes o momento é tão doloroso que, como Elias, ele se sentiu sozinho mesmo com 7.000 mesmo 7.000 pessoas ali com ele. Isso é normal, mas entenda isso, tenha bons olhos com quem está ao seu lado, que esse momento de cura chegue para o seu coração, que você consiga olhar a vida diferente, olhar as coisas diferentes. Existe o lado bom da vida, sim, com Cristo, e que isso vai passar. Não fique preocupado, não, descanse em Deus, não fique ansioso com nada. Sua vida é governada por Ele. Se não aconteceu até agora, Ele sabe por quê. E siga em frente, olhando para Cristo. O que aconteceu lá atrás, o seu passado não define a sua vida hoje. Não. Se você recebeu o perdão de Cristo, o seu passado foi lançado no mar de esquecimento.
O que importa hoje, sua vida hoje foi regenerado. Às vezes traumas foram desencadeados lá atrás, porque aconteceram coisas chatas na nossa vida. Mas você está aqui hoje, você está aqui de pé, você está com Jesus, ouvindo essa palavra. Mesmo você que está aqui hoje pela primeira vez, isso é a prova de que Deus está aqui cuidando de você. E às vezes você aí no momento da palavra pensou assim: poxa, parece que eu conversei com esse pastor antes do culto, parece que ele sabe da minha vida. Não sei da sua vida, não sei. Mas o dono dessa palavra, o autor dessa palavra te conhece. E ele trouxe essa palavra para o seu coração. Ele veio e falou para você que ele está cuidando de tudo, que você deve estar nele, que você não está só, que ele venha conduzir você todos os dias, que ele possa te dar tranquilidade, sabedoria para lidar com as decisões, porque são decisões muito difíceis que temos que tomar, mas que ele venha te dar sabedoria, calma, tranquilidade, e que você esteja nos braços, no colo desse Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Amém. Amém.